Sem dúvida, a pergunta que eu mais recebo depois que eu vim morar aqui na Argentina é quanto que eu gastei para vir para cá ao todo. Então hoje eu vou tirar essa dúvida de vocês e vou contar tudinho quanto que saiu vir morar aqui. Hello, meus babies! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Sara, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal. O meu canal não é focado aqui para viver na Argentina, é mais sobre beleza, mas às vezes eu trago esse assunto porque eu moro aqui, né? Só que assim, gente, eu vou explicar logicamente pra vocês cada coisa, porque não faz sentido eu só sair jogando o valor. Outra coisa, é muito relativo quanto você vai gastar se você quer vir morar aqui. Porque tem pessoas que gastam muito menos que eu e tem pessoas que gastam muito mais que eu. Se vocês quiserem, eu posso trazer amigas minhas aqui, elas contam pra vocês também quanto que elas gastaram. Se vocês quiserem, comentem muito aqui embaixo que eu trago minhas amigas e elas falam pra vocês quanto que elas gastaram também. Então, bora lá. Desde que eu coloquei na minha cabeça que eu queria vir pra Argentina, a minha motivação inicial foi estudar. Então, logicamente, eu ia ter um gasto ali com as minhas documentações que eu ia precisar organizar desde lá do Brasil, tá? Você tem que organizar suas documentações no Brasil para poder vir estudar aqui. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás do meu passaporte. Sara, eu preciso ter um passaporte? Gente, não. Você pode vir pro Brasil só com a sua identidade. Pro Brasil não, gente, pra Argentina. Você pode vir pra Argentina só com sua identidade e tudo mais. Se você quiser viajar, isso é interessante. Você não precisa e não tiver um passaporte, não quer tirar, não sei, não vai dar tempo, pode vir, dá pra vir só com a identidade. Só que se você vem pra morar, é muito mais seguro que você tenha um passaporte também. Porque, não sei, vai que você perde sua identidade, vai que você é assaltado. Então é muito bom ter um documento reserva. Por isso eu tirei meu passaporte, foi o primeiro gasto que eu tive, que foi em torno de R$ 250. Eu não lembro o valor exato que eu paguei, mas eu vou pesquisar na internet quanto é que tá a taxa do passaporte, mas tem que pagar para tirar o passaporte. E esse foi o primeiro gasto assim de documento que eu tive. Depois eu tive mais um gasto assim de em torno de R$ 130, porque eu tive que validar alguns documentos meus, tipo diploma da escola e tudo mais. Essas documentações que precisam exclusivamente para a faculdade. Cada faculdade exige um tipo de documentação. Se você quer vir, entra no site da faculdade que você quer, vê as documentações que eles exigem e aí você vai separar tudo e tem que validar no Brasil e trazer pra cá, entendeu? Então, lá no Brasil eu tinha que pagar algumas taxazinhas. A maior taxa que eu paguei foi na minha certidão de nascimento, que eu tive que tirar outra e foi R$ 83. De resto, as outras foram muito baratinhas. Juntando tudo, esses valores dá em torno aí dos R$ 130. Então foi isso, gente. Meus gastos com documento foram só esses. E aqui que entra outra questão muito grande. Tem gente que gasta muito mais nessa parte, porque aqui tem uma coisa chamada assessorias. O que são assessorias? São uma empresa que ela vai te ajudar, ela vai te assessorar para você vir para cá. Então ela vai te ajudar, ela vai te dizer assim, quais são os documentos que você tem que tirar, o que você tem que fazer. Tipo assim, ela te assessora em tudo. Quando você vai, por exemplo, quando você chega ali no aeroporto, eles vão lá te buscar, entendeu? Eles te dão uma segurança melhor, eles te inscrevem na faculdade. Para isso que serve uma assessoria e muita gente contrata. Eu não contratei porque, assim, eu tava querendo economizar o máximo possível para vir para cá. Até porque meus pais não são ricos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar. Então, não dava para mim, era um valor, assim, muito alto. Então, eu falei, não, eu vou tentar economizar nessa parte e tudo mais. E não contratei uma assessoria. As assessorias, tem assessoria, acho que a partir de R$ 1.000, chegando até assim, gente, valores estratosféricos. Eu tenho uma amiga que pagou 6 mil só de assessoria, então aí você já vê a discrepância. Eu paguei o quê? Nem R$ 400 de documentação, ela já pagou 6 mil, porque ela contratou uma assessoria que assessorou ela no processo todo de vir pra cá, entendeu? Aí fica a seu critério. Se você tem esse dinheiro disponível, contrata uma assessoria, porque eles vão te ajudar. Mas se não, é super possível fazer sem. É só você ter paciência e procurar informação na internet que vocês acham. Tem muito canal aqui no YouTube que fala muito, tipo assim, como vir pra cá. Enfim, não vou entrar muito nesse assunto. Outro gasto que eu tive também, galera, foi com as minhas malas, porque eu não tinha mala, então eu tive que comprar pra poder vir pra cá. Minha tia me deu uma, mas como eu ia mudar, ia morar em outro lugar, então eu precisava de mais. Eu trouxe 3 malas, porque na verdade eu vim com a minha mãe, então ela trouxe uma que era dela, assim, de roupa, e eu trouxe 3 minhas. Então era uma dela e 3 minhas, tipo, a discrepância, mas eu ia morar, né? Ela só tava vindo me acompanhar. As minhas malas saiu aí por R$ 700, mas elas eram um material muito bom. E eu paguei essas malas, ainda paguei um valor chorando, mas foi as mais baratas que eu encontrei, porque elas têm aquele negócio que tranca, sabe? Viagem internacional, você sabe como é perigoso e tudo mais. E, inclusive, se você tá pensando em vir pra cá e vai fazer compras online, tipo de mala, de roupa, de tudo que tem que trazer pra cá. Tem gente também que precisa comprar, não sei, um notebook pra estudar. Gente, eu tenho uma dica pra dar pra vocês.
Tem uma empresa chamada Cuponomia, que é uma empresa só de cupons e de cashback. Então, você pode realizar essas compras e pegar uma porcentagem do seu dinheiro de volta por meio de cashback e tudo mais. É muito simples de fazer isso, é só você clicar aqui no link da minha descrição, fazer o seu cadastro, que você já vai cair direto no site e quando você for fazer uma compra, você acesse o site do Cuponomia e vê os cupons que estão disponíveis lá. Ficam vários cupons disponíveis lá o tempo todo, gente. Então, assim, economiza muito, porque, por exemplo, você vai comprar uma mala pra vir pra cá, aí você já consegue um desconto no cupom e ainda o cashback, isso ajuda demais. Então é isso, entre aqui no link da minha descrição e acessem lá, que vocês não vão se arrepender. Outro gasto que eu tive também, meus amores, foi com a passagem. Eu comprei a passagem, obviamente, só de vinda, porque eu ia morar. E a minha passagem, ela saiu por R$ 1.000 e ela tinha uma conexão em Florianópolis. Ou seja, eu saí de Brasília e fui para Florianópolis. Só que a minha conexão, ela era de 13 horas. Na hora que eu fui comprar esse voo, eu não tinha muita noção, assim, desse negócio de conexão. Eu falei, mas a gente pega e a gente fica esperando no aeroporto. Gente, se eu tivesse que ter ficado esperando no aeroporto, teria sido horrível. Imagina ficar 13 horas no aeroporto. Só que, graças a Deus, a minha mãe, ela tinha uma amiga que morava em Florianópolis. Morava não, mora. E ela super recebeu a gente na casa dela. E aí a gente foi pra lá, a gente chegou lá de noite. Eu peguei o voo em Brasília, era 9 horas da noite, a gente chegou lá quase meia-noite. Ela super recebeu a gente. Só que a gente teve um gasto também em Florianópolis, que foi com o Uber do aeroporto até a casa dela e da casa dela até o aeroporto de novo. Só que assim, super valeu a pena, gente, porque já pensou se a gente tivesse ter que alugar um lugar pra ficar, ou não sei, ficar lá no aeroporto esperando, teria sido horrível. Então, assim, foi uns R$ 50 de Uber, porque era um pouquinho longe. Mas super valeu a pena e eu sou super grata pela Mônica, foi ela que hospedou a gente na casa dela. Que eu tô colocando só os meus gastos, porque assim, eu vim com a minha mãe, ela quis vir me acompanhar e tudo mais. Eu sou a filha mais velha, então minha mãe tem assim, aquele apego, minha filhinha, a primeira e tudo mais. E ela quis vir pra ver onde é que eu ia ficar e tudo mais, os primeiros dias comigo. Então teve os gastos dela, que foi a parte da passagem dela e tudo mais. Mas eu não tô colocando aqui porque eu tô colocando realmente só os meus gastos. Então bora lá. Os gastos que eu tive com a Airbnb foram 519 o primeiro, porque eu peguei um Airbnb de 5 dias. A minha meta era o quê? Pegar o Airbnb, procurar apartamento e sair do Airbnb. Eu achava que em 5 dias eu ia conseguir um apartamento, gente. Só que não é bem assim. Apartamento em Buenos Aires é muito difícil de encontrar, porque assim, a Buenos Aires é uma cidade turística, então assim, os donos dos aluguéis, dos apartamentos, eles preferem muito mais alugar para turista, assim, Airbnb, que é pouco tempo e que eles ganham muito mais dinheiro do que ficar fazendo esses contratos longos, até porque a gente ainda está em crise e a moeda desvaloriza muito, então é bem mais difícil de encontrar contratos longos para você ficar. Não é impossível, você vai encontrar, mas é um pouquinho mais difícil. Gente, eu não encontrei nesses 5 dias que eu fiquei nesse Airbnb e eu tive que sair para outro e eu peguei 2 dias em outro. 2 dias em outro Airbnb e também não tinha encontrado. E aí, gente, que foi o maior perrengue que aconteceu. Porque eu paguei esses 2 dias, eu paguei 519,89 no primeiro e paguei 192,6 no segundo Airbnb, que eu fiquei por 2 dias. E aí, quando eu fiquei por 2 dias nesse dia ainda não tinha conseguido alugar um apartamento, eu ia para outro. Ai, meu Airbnb simplesmente parou de funcionar, tava dando erro, eu não conseguia reservar nenhum apartamento, gente. E eu já tinha saído do outro. Minhas malas estavam assim lá na frente. Quem me acompanha no Instagram viu como foi o maior perrengue, gente. Não tinha pra onde ir. Só que aí o que que acontece? Como eu já tava procurando um aluguel, assim, ligando pra todo mundo, eu consegui o contato de um pastor que ele alugava apartamento e aí eu fui encontrar com ele para ele me mostrar os apartamentos que ele tinha e eu conheci a minha amiga Júlia. E aí a Júlia já tinha meio que encaminhado o apartamento dela e a gente resolveu ficar no mesmo prédio. Ou seja, eu já tinha o meu apartamento, eu já tinha onde ficar, só que o meu apartamento só ia ficar pronto, eu acho que tipo assim, 7 dias depois, alguma coisa assim, porque ia pintar, ia arrumar um montão de coisas. Ou seja, eu tinha que esperar 7 dias para entrar no meu apartamento. E onde é que eu ia ficar se o Airbnb não estava funcionando? E aí a Júlia deixou eu ficar na casa dela, então aí foi um gasto muito a menos, porque eu não precisei pagar a Airbnb de novo e eu fiquei na casa dela com ela, até o meu apartamento ficar pronto e eu entrar pro meu apartamento, entendeu? Depois dos gastos que eu tive com a Airbnb e tudo mais, veio os gastos com a comida, gente. Porque, tipo, eu tinha chegado, não tinha comida no Airbnb, então eu tinha que comer fora. Eu tava com a minha mãe, então, café da manhã, almoço e janta, era tudo fora. E querendo ou não, isso é um gasto muito grande, porque você sai comendo em restaurante, até em coisas mais baratas, mas querendo ou não, gasta. E aí a gente teve um gasto, gente, deixa eu ver.
quando a gente tava no Airbnb, os primeiros 2 dias a gente comeu tudo na rua. Depois a gente fez uma mini compra. Essa mini compra saiu por R$ 113,2. Inclusive, eu gravei, postei no meu TikTok e no meu Instagram. Quem quiser ver, @SaraAlves, tá lá o vídeo. E depois a gente continuou comendo em restaurante também, às vezes, por mais que a gente já tivesse feito a compra, porque, gente, a gente chegou em um novo país, a gente queria conhecer a cultura e tudo mais. Então foi isso, mas no total foi um gasto de R$ 613,02 só com comidas. Nesses 12 dias aí que eu fiquei com a minha mãe antes de entrar no meu apartamento, que a gente comia muito fora e tudo mais. Outro gasto também que eu tive muito foi com Uber. Porque, gente, eu não sabia andar aqui no transporte público, eu não sabia andar de ônibus. Eu aprendi a andar de metrô, só que eu não tinha muita segurança, porque tem muitas linhas, então eu ficava com medo de me perder com a minha mãe e tudo mais. Então a gente andava muito de Uber, e Uber, querendo ou não, é um gasto, por mais que seja um pouco mais barato aqui. Mas assim, não foi um gasto assim tão grande. A gente gastou em torno assim de R$ 100 com Uber nesses 12 dias, porque a gente voltava, mas andava bastante de pé também, porque a gente estava conhecendo a cidade e tudo mais. E agora que vem o maior gasto de todos, que não me contaram quando eu tava no Brasil, tá? Eu fiquei vendo os vídeos desses blogueiros aí, ninguém me contou. Aqui na Argentina tem uma coisa chamada assim, gente. Você só entra pagando 3 vezes o valor do aluguel. Se você quer alugar um apartamento, vai ser desse jeito. Vamos supor, o apartamento é 1.600, que foi o valor que eu entrei pagando nesse apartamento. Então eu tenho que pagar 1.600 do corretor que arrumou esse aluguel para mim, né? Que foi a pessoa que me mostrou o apartamento e tudo mais. 1.600 para a imobiliária, que é a comissão deles e tudo mais. Não, minto. 1.600, que é o primeiro mês de aluguel, o primeiro mês que você tem que estar pagando. E mais 1.600, que é o valor do calção. O que é um calção? É o valor que fica ali retido e você pega ele no final do seu contrato. Ou seja, eu vou ficar um ano no apartamento, fico ali um ano no apartamento e no final desse ano eu pego esse valor. Por que que existe isso? Porque se você danificar alguma coisa do apartamento, quebrar alguma coisa, ou não sei, fazer dano em alguma coisa, pichar a parede, eles não vão te devolver esse valor, porque aí vai ficar para consertar o apartamento. É um seguro calção da imobiliária e todo lugar tem isso. Gente, meu apartamento, ele foi 1.600. Eu sei que assusta quando fala assim, apartamento 1.600, porque eu também me assustei, gente. Eu não tava esperando um apartamento tão caro assim quando eu vim pra cá. Mas aqui é muito difícil de achar aluguel barato. É impossível, é quase que não existe, entendeu? Então, tipo assim, eu andei muito, procurei muito apartamento. Quem me segue nas outras redes sociais vira a saga, eu postava, eu ia nos apartamentos, eu gravava, eu mostrava, gente, olha esse, olha o valor e tudo mais. E esse daqui que eu encontrei, que é o que eu tô agora, foi o mais em conta que eu encontrei pelo valor que ele oferecia. Eu quase fechei em um que era 1.700, mais caro que esse, e que estava num estado muito pior. É isso, pesquisem muito, procurem tudo para vocês não caírem em furada também. E outra coisa que eu indico muito para quem pode é dividir apartamento, gente, porque isso é muito mais barato. Por exemplo, eu tenho uma amiga que gasta muito menos que eu, porque ela divide o apartamento com 5 pessoas. Então, assim, o valor que ela paga de aluguel não chega aos pés do que eu pago. Mas, por exemplo, eu não tenho como morar com outras pessoas porque eu gravo. Por exemplo, agora, eu tô aqui falando e falando. Se eu morasse com outra pessoa, vamos supor que a pessoa tem que estudar. Como que eu ia gravar e a pessoa estudando? Ia atrapalhar ela, sabe? Gosto de gravar sozinha, eu me sinto mais à vontade gravando sozinha e é o meu trabalho. Então eu tenho que morar sozinha, não tem pra onde correr. Se fosse alguém da minha família, aí sim. Ou então uma pessoa que eu já conheço, que eu já tenho um pouco mais de liberdade, mas enfim, isso tudo envolve muita coisa. O porém também é que meu apartamento já veio mobiliado, então eu não precisei gastar nenhum real, tipo com geladeira, fogão, essas coisas, nada não, porque já tipo, tinha tudo. Os únicos gastos que eu tive foi tipo comprar essas coisas de casa que não tinha, por exemplo, algumas panelas que não veio, então precisei comprar uma panela a mais, lixeira, faca, esses utensíliozinhos, sabe? Mas não saiu muito caro, não. Eu lembro que eu falei bem assim, mãe, eu vou pegar R$ 150 pra comprar essas coisinhas, e foi o que eu peguei e eu consegui comprar tudo e ficou de boa. E ao total, os meus gastos foram esses. Eu vou deixar passando aí na tela, porque eu já me perdi, gente. Assim, se você não tem esse valor pra vir pra cá, gente, não se desanima. Tem gente que vem com muito menos, como eu disse pra vocês. O mais caro foi realmente o apartamento, mas é por questão do meu trabalho. Eu não tinha como viver com outra pessoa, gente. Não tinha como eu entrar dividindo. Eu não conhecia ninguém que tava aqui. Eu não tinha amiga aqui. Então, pra mim entrar e dividir apartamento com uma pessoa estranha, não dava. Mas, por outro lado, eu economizei muito porque eu não paguei assessoria. Então, eu coloco aí na balança o que é mais interessante pra vocês.
Porque, por exemplo, a minha amiga, ela pagou um valor muito maior em assessoria, que eu não paguei, mas ela veio de ônibus, eu já vim de avião. Então, aí você vê quais são as suas prioridades, o que você acha mais interessante para você, aonde que você pode economizar, aonde que não, se você vai querer dividir, se não. Pesquisa tudinho os valores, gente, e é isso. Espero que esse vídeo tenha servido para ajudar vocês, e eu vou sempre passar os números reais, nada de ficar nesse, ai, vem que é super barato, muito fácil. Gente, isso não existe, nada na vida é fácil. É isso. Um beijo, não esquece de se inscrever nesse canal, tá? Me seguir nas outras redes sociais e tchau, tchau!